Mas, também ainda na introdução deste trabalho, o motivo porque eu resolvi fazê-lo é porque, primeiro, me encanta, segundo, porque ele só foi possível graças ao trabalho do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Este é o mês de Kardec, outubro, o mês em que Kardec faria anos. Nasceu em Lyon em outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. E foi durante esta vida física que Allan Kardec se dedicou de tal forma ao estudo das comunicações espíritas que nos dá ao mundo, até aos dias de hoje, uma visão completamente diferente da nossa vida, como seres imortais. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, contém a parte científica do Espiritismo e explica-nos o que são médiuns. Médium é a pessoa que tem a faculdade de percepcionar o mundo espiritual. Também Allan Kardec nos explica o que é a mediunidade. A mediunidade é a capacidade que o médium tem de facto, se aperceber do mundo espiritual que se encontra à sua volta. E diremos nós, então, médiuns e mediunidade são um plafond diferente da vida, algo que alguém atingiu e eu ainda não. Não é assim. Ele também nos explica que todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Nós apercebemos-nos do mundo espiritual. Uns com mais acuidade, aqueles que, por exemplo, ouvem bem, estão a ouvir muito bem. Aqueles que não ouvem assim tão bem, também ouvem, não estão a ouvir tão bem. Bom, então isto para dizer que ser médium e ter mediunidade é comum. Toda a gente tem essa faculdade. O médium não precisa do telemóvel ligado durante a tarefa. Não, o médium não precisa sequer de telemóvel, não precisa nada disso. Epá, a propósito, Lucas, não desliguei o meu. A conversa faz estas antes que caia no melhor pano, não é? Desculpa, não é costume, mas vi tantos amigos que me... Já valeu a pena o telemóvel ter tocado. Exatamente, tem razão. Qual é que a gente depois corta estes bocadinhos e mete na internet e aquilo aparece direitinho. Já está, já vou. É que a receber uma chamada bem, de além. Eu estava a perceber porque é que eu estava a dizer. Bom, então, para explicar que de uma forma geral, ou melhor, geral mesmo, é que todos nós somos médiuns, todos nós nos apercebemos do mundo espiritual. Aquela impressãozinha, não é? O sonho que nos sai real, foi o nosso espírito que, saindo fora do corpo, percepciona completamente aquilo que se passa à sua volta, do lado lá da vida. Eu cá tinha um pressentimento que isso ia acontecer. O que é isso? Algum espíritozinho que buzina ao ouvido, olha que... Bom, então, para dizer que Allan Kardec nos traz esta novidade de uma forma séria. Até ao lançamento do Livro dos Médiuns e anteriormente o Livro dos Espíritos, médium muitas vezes era uma pessoa que até nem era muito bem vista pela sociedade de então. Tinha uma mania, o meu pai dizia que era mania. Pronto. Mas tudo dentro da fasquia da normalidade. Bem, Allan Kardec vem então de algum modo sublimar o papel dos médiuns mais ativos, digamos assim, com maior acuidade de mediunidade, a um patamar diferente. Se nos lembrarmos o que é que aconteceu, por exemplo, a Joana d'Arc foi queimada na fogueira, exatamente porque era médium e ela dizia as percepções que tinha e punha-as à disposição do povo francês. Hoje, Joana d'Arc está nos altares de França e naquelas estátuas imensas que se encontram na cidade de Paris.
pronto, vemos então a diferença entre a mediunidade ser considerada uma coisa séria, entre ser considerada um mal que leva alguém a ser queimado na fogueira. Aquilo que eu vos vou contar tem exatamente a ver com essa faculdade que eu considero abençoada e que nos consegue transportar para outro mundo e nos faz ver a vida com olhos diferentes. Aquilo que se passou e que foi de facto o exemplo mais marcante para mim na minha vida de 26 anos de espiritismo, porque foi, digamos que, um caso limpinho, não teve nenhuma influência de lado nenhum, caiu do céu direitinho para a minha pessoa. E isso aconteceu em Tarragona. Tarragona é uma cidade próxima de Barcelona. E como é que eu e aqui o meu companheiro do lado fomos parar a Tarragona? Aconteceu que ia haver lá um congresso para o qual o Lucas foi convidado a participar. E eu, para não o deixar ir sozinho, porque ele às vezes não dá assim muito carreira direita. Bom, ele é convidado para ir fazer parte de um congresso em Tarragona. Daí vamos nós, na altura em que eu ainda era uma miúda, como já vamos ver, senão também não me metia nessa aventura. Bom, inscrevi-me como participante do congresso, paguei o hotel, paguei essa coisa toda, e aí vamos nós os dois no de um avião. Então, o hotel onde ia decorrer o evento era exatamente este. Por causa disso, e daquelas cadeiras que estão ali ao pé da piscina, eu caí um trambolhão e o Lucas tratou de tirar a fotografia. Lembras disso? As cadeiras mágicas. Aquelas cadeiras. Eu sentei-me na ponta da cadeira que lá altou, e ele está sempre em cima da maldade, correu mal. Mas bom. O fotógrafo está sempre presente. O fotógrafo está sempre presente. Está bem. Eu, por acaso, achei uma fotografia e não a trouxe, esqueci-me e se calhar ficava bem aqui, que é para o calar. Ora bem, ao chegar a este sítio, foi um dia à noite... Aquilo foi uma manifestação quase mediúnica, porque eu estava a ver a Dona Amélia sentada na cadeira, olho para o lado e de repente ela desaparece-me e só vejo os pés. Mas aquelas cadeiras eram de má qualidade, porque eu sentei-me à ponta. Se elas fossem pesadas devidamente, não tinham logo levantado, para não. Aquilo fez de balancé. Isto ainda foi antes daquilo começar. Bom. É tripulado. Aí vamos, pronto. Aí vamos para o nosso hotel para participarmos então no primeiro Congresso Espírita Internacional. Isto foi no dia 29 e 30 de abril de 2001 de maio de 2011, já foi há muito tempo. Pronto, correu bem, só que assim, o evento era no auditório do hotel, eu senti-me mais sozinha do que nunca. Não entendia nada do que aquela gente dizia. Estava lá muito barulho, havia lá aquilo era um hotel, pronto, tinha a piscina. 1.200 pessoas, franceses com filhos a passar férias, que eram férias escolares em França. Era. Então aquilo estava cheio de miúdos, espotalhado, é uma coisa incrível. E muito barulho. Porque a praiazinha era privativa do próprio hotel, aquilo era um pequeno resort, digamos assim. Bom, eu sentia, o Lucas não, conhecia toda a gente, aquilo para ele era... Não conhecia ninguém, mas conhecia sim. Fala portunhol, não é? Estuda de português com as vai se enrascar. É só para explicar o quanto eu me senti sozinha naquele meio. Eu não percebia nada de espanhol. Agora já vou percebendo por causa das novelas. Bom, então, logo ao primeiro intervalo, surge cá no meu horizonte esta senhora. Eu já a tinha visto. Eu cheguei-me cá, estive mais ou menos ao meio do auditório e ela também, mas do outro lado. Esta senhora pareceu-me inquieta, de vez em quando levantava-se à rua, não estava quieta. A mim incomoda-me quando as pessoas não estão quietas. Pronto, chamou-me a atenção.
Chega ao intervalo, viemos cá para fora e fomos arrumar o carro, não sei porquê. Porque nós alugámos um carro, isto não era só assim. O que é que acontece? Quando estávamos a arrumar o carro, o Lucas a arrumar o carro, esta senhora que estava com outra jovem, mais jovem do que ela, a rapariga dirigiu-se-nos e disse, brincou por causa do trânsito e tal, e disse-me que esta senhora queria falar comigo. Eu, tudo bem, siga. Foi bem assim. Então como é que foi? Elas estavam a estacionar, são amigas. Esta senhora nem é espírita, nem sabe o que é o espiritismo, nem um pouco mais ou menos. A amiga é espírita. E a amiga convidou para não ir sozinho para ela ir, e ela foi. E ela, ela já vai dizer quem é esta senhora. Exatamente. E entretanto, elas estavam a estacionar e eu, como bom português, não havia lugar para estacionar e catrapumba atrás delas, mesmo em cima da curva. Se apanhar uma multa que se dá, não houve multa nenhuma, o carro dormiu lá bem. E estacionámos mesmo por trás delas. E depois, lá dentro, é que a Amélia soube que ela já tinha dito à amiga lá fora: olha, eu tenho de falar com aquela senhora. Claro. Mas ela não sabia. E pelos eu esqueci-me da abertura do Congresso. E eu caí na rede daquela gente. Porque antes de começar o Congresso, né, as participações, as pessoas, as palestras, etc., estava lá muita gente de outros países, ninguém falava português, graças a Deus. Chamaram lá ao estrado cada um dos participantes. Para mim, na boa, eu tinha pago a minha entrada, era unicamente mais um congressista, não é? Dos muitos que lá estavam. Não sei quem teve a habilidade de dizer que estava lá um dirigente espírita português. Não sei, mas pressuponho. O que eu sei é que me chamaram para ir ao estrado dizer duas coisas. E eu, o espanhol, não falava de certeza absoluta, não é? Resolvi falar em português, dizer: olhem, vou ter que falar na minha língua. Estou feliz por estar aqui, espero aprender alguma coisa convosco, agora tudo bem, etc. E pouco mais. Então, pelo que esta senhora me disse, foi desde aquilo que eu disse que não foi nada, e em português, que ela disse para a amiga, que o Lucas referiu, está aqui o nome dela: me gostaria hablar-te de tu família. Porquê? Porque ela disse à amiga, isso não está aqui, tenho que falar com aquela mulher. Isto quando eu estava no estrado, logo, o primeiro impacto, que ela não me tinha visto. Então, levou-me lá para... estava lá à mesa na entrada, com muita gente, e ela disse-me que gostava de me falar da minha família. Que coisa! Então, a mais de 1000 quilómetros de distância, num país que não era o meu. Ela podia ter milhentas coisas, os telemóveis também não eram assim tão banais como são agora. O que é que esta senhora me queria, afinal? Libanesa. Hã? Libanesa. Libanesa, exatamente. Viver no sul de Espanha. Eu disse: que coisa. Essa senhora era que não era espírita. Exatamente. Não, ela estava com a amiga, foi ao congresso. Nem toda a gente que está num congresso é naturalmente espírita. Ela, pelo menos, não se identificou como tal. Não. Vem-me dizer isto. Sinceramente, eu ia estragando, porque pensei assim: ai. Ela sentiu a minha reação, porque realmente virem-me dizer que querem falar da minha família, assim um bocadinho, não é? Mas bom, eu aguentei e corrigi logo. Disse: não, diga. Acho que o Lucas também me fez sinal para eu não ser besta. E eu disse: não, pera, não, diga o tempo a dizer. E ela então disse-me que, ainda antes de entrarmos para o auditório, que via junto de mim uma figura que ela não conseguia distinguir bem, também estavam ali centenas de pessoas à volta, se era maternal ou paternal. Eu inicialmente pensei no meu filho, como é evidente, mas não, porque ela disse logo isto, que via essa figura, não sabia se era maternal ou mãe ou pai, pronto.
Mas claro, aí chegámos lá rapidamente. Diz ainda que não conseguia distinguir muito bem, que essa pessoa que ela estava a ver tinha sofrido de uma enfermidade nos olhos porque os estava sempre a limpar como se estivesse chorando. Bem, aí fácil foi para mim identificar o meu pai. Porque o meu pai faleceu praticamente cego e ele estava sempre a limpar os olhos, pronto, chorava sistematicamente. Não havia qualquer dúvida, era fácil de identificar aquilo que ela estava a dizer, não é? Entretanto, vimos cá para fora, pronto, depois fomos para o auditório para ouvir o que é que se lá passava, ouvir, porque Uma das cadeiras foi assim, desapareceu. ouvir, porque traduzir é outro assunto. Mas eu também pensei assim, deixa-me estar aqui quieta e sossegada e logo vejo o que é que vai sair daqui, não é? Agora perceber o que é que eu estava a dizer. O que é que acontece? Combinámos depois do almoço ir para encontrarmos no café na piscina, que já pensei na imagem. Ela puxa de uma folha de A4 que tinha na pasta de congressista e rapidamente começou a desenhar. Agora vamos ver o que é que ela desenhou. Deixa só fazer um enquadramento. Aquele era o pior sítio que se podia arranjar para conversar, porque era naquela zona de depois de comer onde se toma café, né? Sim, junto à piscina. Cortado, era um café cheio de gente, aqui tinha 1000 e tal pessoas. Um barulho incrível, talheres, pratos, coisas, as pessoas a falar alto. E foi dentro desse ambiente que tudo isto que a Amélia vai contar e está a contar que aconteceu, que é quase uma coisa do outro mundo. Completamente. Bom, então ela puxa da folha e o primeiro desenho que ela fez foi este que está aqui projetado. Ela diz-me que a casa dos meus pais, do meu pai, está ali padre, é pai em espanhol, não é? Temos que aprender espanhol à força toda. Diz que as portas são verdes. Depois, se virmos aqui, ao lado da casa está um caminho, é uma rua. A nossa casa faz gaveto, digamos assim. Tudo isto é a nossa casa, elas só tinham isto, mas esta zona toda é a nossa casa. Faz gaveto e aqui ela desenha uma árvore. Eu já vou sobrepor a imagem para perceberem. E depois desenha aqui então a árvore. Se bem que na nossa casa, vamos ver agora. Ali está a casa do pai, a porta verde e a árvore, que eu volto a salientar que ela não assinalou esta árvore, ok? Esta árvore fica encostada à nossa casa, mas vem a assinalar esta árvore, é esta aqui. Aquela que está ali encostada à casa, ela não refere. Também vê-se ali, em ponto maior, é esta árvore. Só depois da rua. Encostada à nossa casa está outra árvore que não é esta. Pronto. Isto para explicar que a árvore está depois da rua. Acontece então que o desenho bate certo até aqui. Lá está a rua. Oh, deixa eu fazer isso aqui. É mais grosso. É isso. Sim, está bem. Bom, vamos continuar. Até aqui está explicado. Ela assinala esta árvore, que é esta, desculpem, Não, esta é esta. Não veem o ponteiro daí. Ah, eu tenho que ser com isto, já percebi. Bom, aqui não há dúvida nenhuma que para mim isto era limpo, era a casa dos meus pais, a árvore que ela desenhou. Agora, a árvore que ela assinala ali, esta, não é esta é da igreja, aquela ali, aquela, está encostada à sacristia da igreja.
Mais uma vez, o desenho que coincide com a nossa casa, a rua que vai para cima, esta e esta árvore que está aqui, que é a que está junto à sacristia da igreja, à lateral da igreja. No Google está ali assinalado, então, a árvore. Aqui é a igreja, aqui a nossa casa, ela tinha desenhado esta árvore e aqui a igreja. Isto é sombra, a rua vai assim. Vamos continuar, Lucas? Por aqui, que era para a minha. Pronto, então temos no primeiro desenho concluído a árvore junto à sacristia, a nossa rua, que se chama Rua da Igreja, e depois a casa do meu pai, que é tudo isto. A casa faz graveto. Ok? Depois vai a rua para cima, que se vai encontrar noutra que passa na outra zona da igreja. Então, até aqui era fácil de identificar. Para mim, não era novidade nenhuma, porque batia certo com aquilo que eu sabia. Vamos ver mais à frente, é que ela dá informações que eu não sabia. E aí é que me estragou tudo. Vamos ver as características que ela aponta para o meu pai. Ela diz que era um homem caseiro, muito. O gato não funciona. Sim, aqui pode. Ele nunca... O meu pai nunca foi a um café nem uma taberna. Era só casa, trabalho, trabalho, casa. Portanto, o caseiro aqui atina em cheio. Era a vida dele, era criar os 7 filhos que tinha, não tinha assim muito tempo para andar de jogo em jogo ou de café em café. Deu também outra informação muito importante, que o pai era orgulhoso e era. Ele era um lutador e tinha, de algum modo, um orgulho saudável daquilo que tinha conseguido, porque foi à força de esforço. Era muito sensível, ela aqui atinou na mousse. Porquê? Porque foi criado muito só, sofreu muito na infância, contudo, de tudo se condoía. Qualquer coisa o sensibilizava, porque era um sofredor solitário, e já vamos ver porquê. Depois escreveu também, teve distância familiar, muita. Foi aqui que bateu o ponto. O meu pai ficou sem pai com 5 anos e tinha 5 irmãos, sendo ele um dos mais novos, o resto era raparigas. Como a minha avó voltou a casar, foram 5 órfãos com uma vida difícil, porque tinha um padrasto, certo? Embora padrasto não seja sinónimo de vida difícil, mas em tempos mais remotos era um facto. E no caso dele aconteceu. Pronto. Então aqui a distância familiar aconteceu naturalmente, porque como os irmãos da parte do pai, depois o meu avô ficou vivo, voltou a casar, não eram de lá de Cafede, mas sim de Alcaíns. Quando o meu avô vem casar a Cafede, os outros filhos de Alcaíns ficaram para trás e nunca houve a preocupação de ensinar àqueles filhos do primeiro casamento a ligação com os filhos do segundo casamento. Tanto que o meu pai só muito mais tarde conheceu os irmãos. Por isso a distância familiar foi natural. Diz ainda que ele era muito trabalhador e não falava para não ofender. O meu pai é daquelas pessoas que come e cala. Ele podia saber mundos e fundos, mas só para não arranjar conflitos. Nós somos 7. Ele tentava
dar conta da vida dos 7, mas não contava ao número 1 o que se passava com a vida do número 5. Não sei se eu me estou a fazer entender. Ali era cofre, este e este, mas não vamos agora espalhar as dificuldades deste com as dificuldades dos outros. Ele fica a saber, é desagradável. Era assim que ele pensava. Quanto a ser trabalhadora, esta fotografia tirei-lhe 4 dias antes dele falecer. Está a escolher azeitona com a minha mãe. Passados 4 dias o meu pai faleceu. Tinha, portanto, 84 anos. Vê-se pelo olhar que ele já não está a ver, está a palpar. Bom, até aqui tudo bem. A gente consegue, não é? Agora, vamos continuar com a folha. Epá, vê-se mal, não vê? A folha inteira está aqui. Mas vamos à última parte da folha, porque foi aqui que a coisa estrilhou. O que ela disse, o que ela escreveu foi que o pai, mas depois, ele estava a servir ao meu pai, mas depois ela rasurou e escreveu avô. Portanto, que o avô do meu pai morava perto de uma igreja. Ali está curioso, onde ela diz que os gostos preferidos dele eram os gerânios. Gerânios são sardinheiras. E gostava do cheiro do alho. A azar, acho que é alho, pelo menos foi a tradução que eu encontrei. E é verdade, isto era verdade. Ele punha alho em tudo quanto é coisa. Agora, vendo ali, ela vem dizer que ele tinha um avô que morava perto da igreja. Imediatamente desenha a igreja, o caminho que escreve ali que vai para o campo, plaza, nós por acaso lá na aldeia também chamamos ao adro a praça. E diz-me que a casa do avô fica aqui. Vamos lá ver. Eu nunca, jamais, em tempo algum, ouvi. Portanto, era muito próximo da nossa, porque a nossa casa está aqui. Vou avançar. Não nos estão a ver. Eles não veem o rato, não. Então, o problema está aqui. Pois é, mas aqui estou a fazer isto correto. Sim. Agora, o problema, a situação com que nos deparamos agora é esta. Ela apontou a nossa casa aqui, não é? Esta é a árvore que está junto à sacristia, na lateral da igreja. Aponta a casa do avô muito próximo da igreja, num caminho que faz esta curva. E aqui estamos nós metidos num drama, não é? Sobrepondo a imagem, lá está, a igreja, o caminho em curva, o adro e aquilo que ela aponta como a casa do avô. Ou seja, ela devia ser muito próximo da nossa. Foi o desenho porque ela apanha ali as duas situações. Agora, eu nunca ouvi dizer que o meu pai tinha um avô. Teve um avô. Nunca. Talvez porque, pelas muitas voltas que a vida deu, ele nunca se referia à família dele, a não ser às minhas tias, às irmãs dele, que com ele passaram aquela situação delicada de órfãos, como eu já falei. Então, ele ensinou-nos a amar as minhas tias, a conviver com as minhas tias, a gostar das minhas primas, mas mais para lá não. Ele nunca, por nunca ser, me falou que tinha tido um avô, nem uma avó, nem coisíssima nenhuma. E isso ficou para trás no tempo. Também a nossa casa, posso dizer, que estava ali há relativamente pouco tempo, porque sempre vivemos na cidade, por causa do emprego do pai e por causa das escolas, não é? Meus pais só foram viver para a casa que está ali, que ela assinala aqui. Já eu tinha tirado o meu curso, já andava pelas aldeias, pronto. Por isso eu não sabia nada disso. Interessante verificar também aqui que a Leila escreve ali o termo campo. No fim daqui do adro, o caminho
campo é exatamente para a minha quintinha, que às vezes trago aqui a imagem. Escusado será dizer que para ali é o cemitério. Então, como é que eu ia desenvencilhar este assunto? Eu tinha que perceber se o que ela estava a dizer era verdade ou não, não é? Que o avô o pai tinha um avô que morava ali ao pé da igreja e eu, nada. Nunca tive tanta vontade de ir a Castelo Branco como naquela altura. Que era para ver se encontrava quem me esclarecesse esta situação. Porque realmente, de tão longe, em espanhol, virem-me dizer uma coisa destas é obra. Bem, contei à minha irmã e ela disse, então mas isso só tem, já não tinha a minha tia, já não tinha por ali ninguém, eu estava aqui na escala, e então a minha irmã disse-me, então, mas isso, vamos ao lar e perguntamos à mãe. Aqui está a minha mãe, a minha irmã, a minha cunhada e o meu irmão Vítor. Bem, que eu perguntei à mãe, evidentemente, assim que lá cheguei, mãe, pois se eles eram da mesma criação, andaram na mesma escola e tudo, você me lembra se o pai tinha um avô que morava lá ao pé da igreja e que o tratava sempre muito bem? Não lembro. Mãe, pensa. É importante para mim, esforce-se. Não me lembro. Que desilusão, mãe. Como é que eu vou resolver este assunto? Eu queria saber, se eu tinha dito tão longe buscar informação. E então a minha irmã disse-me, olha, está aí a tia Evangelina, que era outra senhora que também estava lá no lar e era de café, pode ser que ela saiba, vai-lhe perguntar. E aí vou eu. Esta senhora foi um elo muito importante na minha vida. É claro que eu fui lá ter com ela, fui ao quarto dela, não estava lá, mas depois estava na sala. E o que aconteceu foi estrondoso. O nome dela é Evangelina Prata, já faleceu. Eu cheguei à sala do lar, né? Ajoelhei-me assim, agora já não é capaz de me ajoelhar, mas nessa altura ajoelhei-me ao perto e disse assim, tia Evangelina, diga-me lá uma coisa, você me lembra-se se o meu pai teve um avô lá em Cafede que o tratava bem e era importante para ela aquela figura? Bem, parece que a mulher incorporou, para a expressão. Ela disse assim, ai, tinha filha, tinha, ele gostava muito do teu pai, não sabes quem era? Não. Era o Timaguejo. Ops. Era, olha, e então ela desbobinou tudo quanto tinha para dizer, parece que estava tocada pelo além. Então o que é que ela disse? Olha, ele tinha uma junta de vacas e era tão boa pessoa, ele disse uma coisa tão caricata, ele apareceu-te? Disse, não apareceu. Não sei porque é que ela disse isso. Mas olha, era tão boa pessoa, ele tinha, a mulher dele era a tia Maria Antónia. Ele era boa pessoa, mas ela era mais arisca. Foi o termo que ela utilizou. E até te vou dizer onde é que ele morava. Sabe onde é que ele morava? Era lá ao pé da igreja. Sabes, a casa do padre? Pegado. Foi. Estava ali tudo. Bem, eu fiquei a saber que era o Timaguejo. Entretanto, também sabia, quando ela falou no Timaguejo, veio-me à lembrança este livro. Este livro foi escrito por um cafetense, pessoa lá da minha aldeia, que teve a boa ideia de registar acontecimentos que se passaram na aldeia. Eu tinha o livro e o nome Timaguejo não me era estranho. Pensei, espera, isto está no livro. Cheguei, agradeci-lhe, claro, para mim foi... cheguei a casa e vou ver o livro. Lá estava o artigo sobre exatamente o Timaguejo. E é encantador. Diz, em figuras e tipos, tem vários títulos. E diz o seguinte, um pequeno proprietário. O Timaguejo era um desses proprietários, dono de 2 ou 3 geiras de terra própria, outras tantas de arrendamento e uma junta de bois.
A sua junta, porém, constituía a sua maior riqueza. Ele e as suas vacas eram quase uma família. Mal os galos lançavam o seu terceiro ou quarto cocorocó, e a estrela da manhã lançava os seus esplendores por cima dos sobreiros dos sonhos, ensombrando os caminhos, já a Timaguejo, enfiadas as calças de Saragoça e o jaleco de Sorrobeco, num rápido estava junto das suas vacas, das suas companheiras, tratando-as e conversando com elas. Chega para ali tareja, anda para ali amarela, não sejas sobeja. Sobeja quer dizer que é tudo para ele. É ganancioso. Isto é termos de beirões. Feita a banjadoura, um molho de feno e uma faixa de alcacer é verdura, às vezes assim na borda dos caminhos, quase junco, mas sem ser junco, mas cresce na beira dos caminhos, verdinho, e as vacas gostavam. E é ele, pelo seu surrão, que, entretanto, a tia Maria Antónia tinha recheado com a merenda do dia. Portanto, aqui com exatamente aquilo que a médium Leila disse. E mal os alvores da manhã tentavam colorir os campos, Timaguejo, aproveitando o frescor da aurora, lá ia da balada até aos valados ou ao pequenino, tratar do seu alqueire ou fazer a sua sementeira. Ali estava no seu meio e era feliz. A sua terra e a sua junta eram toda a sua vida. Timaguejo era homem de poucas falas, temente a Deus. A sua vida corria na santa paz do Senhor, como ele dizia. Se porventura alguma vez adregava a reliar-se com as suas vacas e tinha de lhes dar alguma agulhada mais forte, esta era sempre acompanhada de furibundas ameaças tais como: "Ah, com os demonques que desfaça amarela", mas não ia além disso. Pouco depois já estava arrependido e quase lhe pedia desculpa. Bom, aqui temos a figura completa, radiografada, do Timaguejo. E eu comecei a sentir por esta alma um carinho enorme. Ele foi, de facto, muito importante na vida do meu pai. E porquê é que o meu pai trouxe até ao meu conhecimento aquele avô? Porque ele achou que era importante que eu soubesse isto, embora nunca me tivesse dito em vida. Eu sabia que vivendo a minha avó e a restante família numa quinta que fica distante do povo, à hora da escola, à hora do almoço, o meu pai não tinha quem o acarinhasse lá na povoação, não é? Porque os outros meninos iam para casa almoçar. Ele ficava por ali com a merendita que levava, que tinha trazido de manhã lá da quinta. Afinal, ele tinha aquele avô que o puxava para a casa dele, lhe dava mimo, o acarinhava de alguma forma. Então este avô foi, de facto, por aquilo que venho a perceber, uma figura preponderante de algo como um pai que o pai já não tinha. Então, estamos agora já no adro, novamente, não é? E ali está, já assinalado agora, a casa do avô. Era esta. Depois, como temos ali, novamente, visto de cima. O caminho para o campo, que é a patapada, como nós chamamos, o adro, a igreja e a casa do avô, agora já identificada. É ali um ponto maior, não vale a pena estarmos... Aqui temos então o caminho para o campo, só. Esta fotografia foi eu que tirei. E está explicado aquilo que a Leila nos disse. Eu vou só explicar dizer porque é que estão aqui os músicos. Porque as minhas fotografias que eu tirei, eu encontrei, estavam no Facebook e tinha a música. Espero que não atrapalhe a banda, não atrapalhe o conjunto. Bom, e ali está a casa do avô. Junto da casa do padre, como está assinalado ali, azul. Pegadinha, tal como a encontramos no Google. Bom,
Então, esclarecida que foi esta situação, nós podemos concluir que o Timaguejo, que a tia Evangelina referiu lá no lar, era casado com a tia Maria Antónia, okay? Que era a tal Arisca, e que eram pais, que eram avós do meu pai. Okay? Pronto. A verdade é que este nome, Timaguejo, era o vulgar. Certamente ele não se chamaria assim, não é? Mas nas aldeias é muito comum, e às vezes até não é bem alcunha, está ligado a outras situações familiares em que a palavra maguejo faz mesmo parte do nome da pessoa, não é alcunha, não é nada disso. Era bem, mais ou menos a olho. E aqui acabou a ligação com a minha amiga Leila, que cortou a minha solidão naquele bendito congresso. Agora é assim, eu vou-vos dizer, a partir do momento em que eu tive a certeza absoluta, a casa nunca havia habitada, a casinha dos avós do meu pai, nunca, está lá exatamente na mesma. A partir do momento em que eu soube que ali vivera alguém que fora importante no aspecto sentimental para o meu pai, apesar da sua pobreza, que está bem de ver, não é? Basta ver a simplicidade da casa. Eu todas as vezes que passava e passo, seja de carro, seja a pé, ao pé daquela casa, eu sempre peço a Deus que ali viveu alguém que tratou bem o meu pai. E que, seja onde for que ele se encontre, que Deus o proteja. Mas eu faço isto com sentimento, é mesmo assim que eu penso. Aquele lugar passou de ser, de algum modo, um ponto de referência para a minha sentimentalidade. O pai nunca nos disse, mas ali foi um lugar importante para ele. Então, depois de nos despedirmos da Leila, como vê a alegria em pessoa, ela tem a característica de rapidamente se deslocar, ainda mais do que ao ser humano, que ela vê, aos lugares. Transporta-se, pelo que ela nos disse e pelo que eu já li e ouvi, transporta-se rapidamente ao lugar onde está aquela cena. É como se estivesse ali, desenha tudo e ainda mais alguma coisa. Bom, vamos avançar. Acabou a espanholada, não é? Lá nos viemos embora, quando chegámos a Barcelona para apanhar o avião, tivemos tempo de ir ver a Catedral de Barcelona. E então a Sagrada Família estava assim a chuviscar unicamente. Qualquer dia trago para verem. Era só atravessar a rua e depois pôr-nos na fila, estava meia dúzia de pessoas na fila. Ainda tínhamos tempo. E o Lucas, está a chover, Cris, não está a chover nada, vamos lá para a fila, só a gente nunca mais sai daqui. Não, foi comprar um chapéu de chuva àquele lado da rua, custou 5 euros. Vai comprar o chapéu de chuva, quando atravessou a rua, quando foi para o abrir, veio uma barrabanada de vento e o chapéu virou-se. E eu tirei a fotografia em cima do chapéu, pronto, que é por causa da história da caseira de há bocado. Bom, então, voltamos à nossa cidade e isto, de algum modo, é uma homenagem aos caldenses e aos que apanharam há 2 semanas atrás. Mas voltamos também ao nosso centro espírita. No centro, nós temos várias atividades, não é? Temos os cursos que se vão iniciar amanhã, temos a palestra pública, temos atividades com crianças, atividades a nível social, mas temos também um grupo mediúnico, ou seja, um espaço em que se juntam alguns médiuns aqui do centro e tentam captar algo do mundo espiritual que possa ajudar os frequentadores do centro. Aconteceu que já no finalzinho da reunião, de uma reunião,
e já passavam 4 anos após a nossa vinda de Espanha. Como nós sabemos, as mensagens que vêm do mundo espiritual, elas vêm sempre de uma forma inusitada, não são programadas. Nessa reunião, os médiuns concentram-se e dão hipótese ao mundo espiritual que lhes transmita alguma coisa que possam trazer para enriquecer a nossa casa. E foi isso que aconteceu. Já passados 4 anos das tais preces consecutivas. O médium refere uma evidência e diz que viu, afinal acabou por aparecer, viu um senhor simples, humilde, com chapéu na mão, que estava ligado à Amélia e com sentimento de gratidão. Perguntou-lhe mentalmente o nome, se queria deixar o nome, e o espírito disse Joaquim José. E insistia, procure porque isto é importante, dizia o médium. Busque, é a pessoa que a Amélia vai conseguir identificar. Joaquim José. Procure lá na sua família, esta pessoa existe. E vai conseguir. E aí vou eu, novamente, vasculhar o livro de trás para a frente e encontro o seguinte. Cafedenses Ilustres é o título do capítulo. Agora vejam. José Antunes dos Reis, que é o pai do meu pai, isso eu sabia, claro. E esta senhora aqui que está é minha avó, mãe do meu pai, consequentemente o rapazinho é um dos meus tios, mas não é meu pai. E diz assim o textinho, eu cortei um bocado, por curiosidade, depois um dia posso-vos dizer o que está para trás. José Antunes dos Reis casou em segundas núpcias, há um casamento anterior, a 23 de dezembro de 1914 com Maria do Carmo, minha avó, não é? Nascida a 19 de julho, filha de Joaquim José Sanches e de Maria Antônia. Reparem que o espírito, quando deu o nome, disse Joaquim José. Tudo bem. Depois, ele diz também, estão a ver ler o nome? Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Se bem nos lembrarmos, a esposa do Timaguejo chamava-se Maria Antônia, era a tal Arisca. Está aqui casada com Joaquim José Sanches. Também disse que o nome de Timaguejo era mais ou menos uma alcunha, não é? Quer dizer que o Timaguejo era o Joaquim José? Era. Oh, Lucas, espere. Fogo. Metia a pata na poça. Pois, claro que meteu. Mas é sempre assim. Então, diz aqui, deste casamento nasceram Guilhermina Antunes dos Reis, que é este meu tio, já faleceu, Silvina dos Reis, Maria do Carmo, que é a minha tia Maria, José dos Reis, que é meu pai, Joaquim dos Reis, faleceu de bebê, e Diolinda dos Reis. Estão aqui as minhas tias todas. Pronto. Então, temos que nos reportar ali. Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Ok? Logo, vamos às ligações familiares que nós encontramos até aqui. Soubemos, pela tia Evangelina, que o Timaguejo e a tia Maria Antônia eram avós do meu pai. Faltava-nos o nome do Timaguejo, para nós está bem assim, não é? Aqui está o pai. Até esta foi a primeira informação. Agora a informação que vem na reunião mediúnica. Vejamos. José Antunes dos Reis, mais Maria do Carmo, eram os meus avós, os pais do meu pai, eram os que estão na fotografia. Para o meu avô, que era um senhor, não é? Cafedense ilustre, não é uma coisa para qualquer.
Não sabemos qual era a família, ele era de Alcaim, já para famílias mais para trás, não sabemos. Mas quanto à minha avó, sabemos. Como está ali no texto, ela era filha de Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Ou a minha avó teve dois maridos, ou então o Joaquim José só pode ser o mesmo Timaguejo, a menos que a minha avó se tivesse casado 2 vezes, não é? O que não aconteceu. Assim sendo, José Antunes dos Reis e Maria do Carmo foram, portanto, pais do meu pai. Logo, o meu pai era neto de Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Não é? Porque a minha avó não se casou 2 vezes, só teve um marido, mas se ela tivesse tido outro marido, mas isso não aconteceu. Logo, porque o Espírito falou Joaquim José é igual a Timaguejo. Então, vimos de Espanha com uma informação e chegamos aqui ao nosso centro e aparece o mesmo Espírito, com as mesmas características, dando o seu verdadeiro nome. Mas vejamos. Vamos um pouco mais além. Vejam bem. Quais eram as características do Timaguejo lá no livro, dado por este senhor que teve a incrível ideia de pesquisar aquilo que se passou na nossa terra há tantos anos? Por acaso eu nem achava muita graça ao livro. Está assim meio escrito para passado, saudosista. É positivo, mas pronto. Mas os textos ajudam. Então o que é que o senhor Major Castela aponta para as características do Timaguejo no texto inicial? Ele diz, resumindo, que ele era uma pessoa simples, não é? Que andava lá com as vacas, que era feliz no seu meio, toda a gente gostava dele, temente a Deus, de poucas falas e humilde. Eram as características predominantes que a tia Evangelina também referiu lá no lar. Agora, vamos ver. Joaquim José Espírito, quando se manifesta aqui no centro. Era um espírito simples, como o médium referiu, humilde, de poucas falas, agradecido. O que é que ele estava a agradecer? As orações. As preces. E de bem com a vida. Ou seja, quando nós pensamos que ao orarmos por alguém que já faleceu há tantos anos, que a gente nunca conheceu, terá alguma importância? Tem, toda. Quantas pessoas naquela aldeiazinha se lembrariam de atirar no espaço um pensamento de carinho, de gratidão para aquela alma simples, que pedia desculpa às vacas por alguma tirania que lhes pudesse ter feito? Se calhar poucas, não é? E, no entanto, eu não para gabar, porque eu estou a quilómetros de distância desta alma, preciso que se note. Mas o facto de eu persistentemente orar por ele, sempre que encaro com a casa dele, foi importante. Eu estou imensamente agradecida à Leila, que nunca mais me vou esquecer dela, nunca mais, e aos espíritos que nos ajudaram neste tipo de comunicação. E isto faz-nos pensar que, do outro lado da vida, continuamos com as mesmas características que tínhamos enquanto cá estamos. Porque foi assim que ele se apresentou na reunião mediúnica. Só não tinha o chapéu na cabeça, tinha-o na mão. De resto era igual. Não quis falar, ele era até de poucas falas, calha bem. Só vinha ver e agradecer, o que é notável. Então termos esta percepção, e vou aqui terminar já, que tudo aquilo que nós mandamos para o espaço, no sentido de ajudar alguém, é importante. E que
Só a doutrina espírita nos pode trazer este tipo de conhecimento e de conforto. Percebermos que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, enfim, estão alerta às nossas atitudes e continuam a apreciar o nosso carinho e também a nossa gratidão. E pronto, era este o espaço que eu trazia para hoje.